Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 2, no capítulo 5, a Inquisição Católica. Vamos agora ao item número 2, Pedro de Bruce. Esses homens que estão aparecendo, né, que ele é católico e ele, de repente, ele conhece um grupo de anabatistas, ele se torna anabatista, começa a pregar a fé cristã, né? Então, 1126 da era cristã, Pedro de Bruce foi um padre católico que se revoltou com muitas heresias e se converteu à fé evangélica anabatista, como os católicos chamavam. Bom, eu cito aí um historiador, um livro que é interessante vocês comprarem, né? A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média. O que esse historiador fala? Ele diz: Pedro de Bruce causou impacto na França com as suas pregações e o combate firme à corrupção do clero. Ele tinha sido padre, convertera-se ao Evangelho e começara a pregar em 1104, tendo batizados muitos adultos sob profissão de fé. Diz a história que ele abalou toda a França meridional com a pregação das verdades evangélicas. Então foi um ex-padre, se converteu à fé anabatista. O que ele fez? Ele saiu pregando, que os anabatistas viviam mais escondidos, né? Esse homem, como que ele iria fazer? Iria viver no campo? Não, então ele começou a pregar o evangelho. Eu cito aí também que o historiador católico Daniel Rupes, ele diz que esse Pedro de Bruce acabou sendo linchado, né? Infelizmente. Eu comento, o historiador católico Daniel Rupes critica Pedro de Bruce. Ele diz: bem mais séria foi quase na mesma ocasião, nos começos do século XII, a heresia de Pedro de Bruce. Este padre instruído, belo orador, de vida inatacável, era um fanático, um temível sectário, cujas calorosas violências causavam grande impressão nas multidões. O que ensinava era complexo e muito pouco coerente. Primeiro, que o batismo das crianças não tinha sentido e que era preciso rebatizar os adultos. Na verdade, os anabatistas não falavam rebatizar, que o historiador católico está colocando a interpretação dele. Os anabatistas diziam: nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando, porque batismo de criança não tem valor. Ele prossegue: que as imagens, as cruzes e as igrejas não servem para nada. Ou seja, é o historiador católico que está descrevendo. Então, você pode ver que as características do homem, como diz a história, ele conheceu os anabatistas, né? Mas, como condimentava a sua estranha teologia com ataques contra o clero e contra a sua autoridade, os seus bens e dízimos conheceu um certo êxito da Provença à Gasconha, ou seja, pessoas aceitando a pregação dele, né? As suas doutrinas, porém, não morreram com ele. O seu amigo Henrique de Lausanne retomou-as e difundiu-as ainda mais. Ou seja, foi um período que teve pregação do Evangelho e a Igreja Católica ela vai reagir. Então eu estou contextualizando para vocês entenderem a Inquisição Católica. Tá bom? A pregação do Evangelho vai ser retomada. Por quê? Alguns anabatistas, em primeiro lugar, principalmente católicos que se convertem ao anabatismo, eles acabam pregando o Evangelho e desafiando mesmo a ordem católica. Esse ex-padre católico foi o primeiro, né? Pedro de Bruce. Aí o comentário prossegue. Pedro de Bruce foi queimado em uma fogueira em 1126. Não temos escritos de Pedro de Bruce para conhecer as suas doutrinas. A informação que chegou até nós partiu dos seus assassinos. Mas vocês viram que o historiador católico fala, são coisas que não tem nada de errado ali. A crítica que ele fazia ao batismo de recém-nascido é correta.
A Bíblia é bem clara. O único batismo válido é o batismo que tem confissão de fé. E você vê que essa questão do batismo de recém-nascido é uma questão que ele persegue a história da igreja. Aí quando eu vejo hoje algumas igrejas evangélicas simpatizando e começando a exercer o batismo de recém-nascido, um batismo que doutrinariamente nós sabemos que não tem valor. Para Deus ele não tem valor. Mas já tem igreja evangélica batizando recém-nascido. O comentário prossegue. A Igreja Católica prometia acesso ao céu sem passar pelo purgatório a todos que lutassem contra os hereges, entre aspas. A população, enganada pela Babilônia apocalíptica, que fazia comércio de corpos e de almas dos homens, como está em Apocalipse 18:13, perseguia, capturava e matava os anabatistas. O matar é que em muitos casos os bispos diz que eles não autorizavam. Eles até autorizavam espancar. Isso era normal. Nós veremos, eu separei num ponto que fala 2 instrumentos de tortura em especial, e nós veremos que para os hereges, ou seja, para os anabatistas, eles tinham um instrumento especial, que era chamado de forquilha do herege. Por isso ele já tinha esse nome. Era para que o herege não pudesse mais falar, não pudesse pregar. Porque se eles levassem o herege para mostrar para a cidade do que esses supostos hereges faziam, eles começavam a pregar o evangelho para eles. Esses padres que estão nos trazendo, eles são falsos profetas, eles servem a Babilônia apocalíptica, eles estão enganando vocês. A história diz que eles faziam isso. Né? E eles pregavam até para as autoridades que estavam levando eles para um lugar de morte. Então o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma forquilha do herege. Era um ferro grosso, que ele tinha 2 pontas para baixo que encravava no peito da pessoa. Encravava mesmo, entrando no corpo da pessoa. Era tortura bárbara. E depois esse mesmo ferro prendia embaixo do queixo da pessoa para ela não poder falar. Ok? A pessoa ficava totalmente esticada sem poder abrir a boca. E eles levavam essa pessoa pelas aldeias, pela vila, e as pessoas, os cidadãos católicos, podiam bater, podiam tacar pedra. Eles só falavam, não, matar nós vamos ter que matar eles queimados, porque não pode ficar nem cinza dos hereges nesse mundo. Né? E aí o que ocorre? Esses anabatistas, então, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fugir. Eles tinham que fugir porque eles não pegavam em armas. E quando capturado, o que nós mais vamos encontrar daqui para frente são anabatistas capturados pelos católicos e depois até pelos protestantes e sendo mortos.